Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Sheila Mourão, de Belo Horizonte, do Ministério Águas Tranquilas, e quero compartilhar com você algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero ler aqui no livro de Provérbios, no capítulo 7, no versículo 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Esse capítulo 7 é um capítulo onde Salomão está dando conselhos ao seu filho, dando algumas direções, orientações, diretrizes para que ele possa seguir a sua caminhada. Coisas que, se ele ouvir, se ele observar, se ele prestar atenção, ele vai livrar a sua alma da angústia, da aflição e do tormento. Mas antes dele começar a mostrando quais eram as coisas que ele deveria fugir, prestar atenção, se afastar ou observar, ele começa aconselhando seu filho a prestar atenção nas palavras dele, a não desprezar o seu ensino, as suas direções, as suas palavras. Ele começa falando: filho meu, guarda as minhas palavras. Ele começa orientando ao seu filho, mostrando quão é importante prestar atenção no que ele está falando. Ele fala no versículo 2: guarda os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinos. Ele está falando sobre guardar os ensinamentos dele, sobre prestar atenção no que ele está dizendo, porque aqui, esses conselhos que ele tem aqui, essas direções, essas observações que ele está mostrando para os filhos dele aqui, são coisas que vão livrar a alma dele da morte, vão livrar do pecado, vão livrar do mal, vão livrar da angústia. Dentro disso, eu fiquei a meditar nessas palavras na seguinte questão: quantas direções Deus tem nos dado, quantos ensinamentos, quantos conselhos o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra, através do seu Espírito, e nós não temos observado, não temos prestado atenção. E isso tem colocado a nossa vida várias vezes em grande risco. Quantas angústias, tribulações, tormentos nós temos colocado na nossa vida por falta de não ouvir essas direções e esses conselhos que o Senhor tem nos dado. No livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, o Senhor diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas se rejeitares e fores rebeldes, sereis destruídos à espada, porque a boca do Senhor disse. Olha, ele começa falando assim: se quiseres e me ouvires. Tem algumas traduções que falam que diz: comereis o melhor dessa terra, e outras traduções que dizem: recebereis o bem desta terra, recebereis o melhor desta terra. E nós temos muitas vezes colocado a nossa vida em aflição, em grandes tribulações, porque nós não estamos ouvindo os conselhos, as direções e as orientações que o Espírito Santo tem nos dado, que a palavra tem nos dado, que o Senhor tem nos dado através de todo um contexto das direções do Espírito que ele tem falado em nossos corações. Nós não temos prestado atenção nisso. E está falando: se quiseres, ou seja, uma escolha nossa, prestar atenção, ouvir os conselhos de Deus. Deus é onisciente. E ele, por ser onisciente, que ele está nos direcionando, nos mostrando, nos aconselhando no caminho que nós devemos andar. Não está nos impondo muitas vezes somente nos aconselhando a não tomarmos algumas decisões. Quantas coisas nós temos criado na nossa vida, no nosso ministério, em relacionamentos afetivos, na nossa família, no profissionalismo, nos estudos. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo as direções e os conselhos de Deus. Não estamos dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem falado conosco. E isso tem causado muitos males, muitas tormentas para a nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus diz assim: se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês prestarem atenção nas minhas palavras, se vocês guardarem as minhas palavras, se observarem, se obedecerem as minhas palavras, então vocês vão ser meus discípulos e vão conhecer a verdade vos libertará. Isso é algo que nós precisamos começar a prestar atenção. Nós lemos, ouvimos, mas muitas vezes não estamos dispostos a obedecer aquilo que lemos, nem aquilo que ouvimos. Está escrito: se quiseres e me ouvires,
comereis o melhor dessa terra. Então, que hoje você possa estar meditando e pedindo ao Espírito Santo para que lhe dê um coração disposto a obedecer. Que nós possamos estar dispostos nesse dia a obedecer, a seguir os conselhos, as direções e as orientações que o Senhor tem dado a nós, para que a gente possa livrar a nossa alma da angústia, da aflição e alcançar a paz que o Senhor tem nos prometido. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que te dê um dia de paz. Deixe o seu like, compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, ative o sininho e que você possa continuar recebendo essas ministrações para que elas possam estar edificando a sua vida e te abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor te dê um dia de graça para a glória do nome dele.